Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar juntamente com vocês aqui, podendo celebrar ao Senhor, glorificar a Deus por esta oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Maurílio Marcolino, me perdoe, que Deus abençoe muito o Senhor. Eu cumprimentando o pastor, eu cumprimento todos os demais pastores que estão em retaguarda, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Alex Gomes, Arnaldo Ribeiro, que estão na direção desse trabalho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu trago a paz também da minha casa, da irmã Carolina, da minha filha Antonella. Hoje elas não me acompanham, porque minha esposa está ministrando para as mulheres em um evento, juntamente com a minha filha, e de brinde levou a sogra, né? Minha mãe. Então, por isso que elas não me acompanham, mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Eu quero agradecer também a vida do pastor Matheus Leite, que era para ele estar aqui, mas devido à logística das passagens, ele não pôde estar, mas eu tenho a certeza que numa próxima ele vai estar liberando uma palavra de Deus aos irmãos. Eu não faço parte do Ministério do Belém, mas eu tenho um apreço muito grande. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu arrumei reforço, foi nas consagrações, nos círculos de orações, com as irmãs do Coque, ali orando de manhã. Então, ali foi onde o Senhor nos renovou, nos deu força, graça. Agora vai, pastor. Glória a Deus. Só abaixa um pouquinho. Isso, vai dar certo. Tá ótimo. Aleluia. Inclusive, amanhã, a gente ministra num trabalho de 58 anos do Círculo de Oração do Ministério do Belém, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Gente, abram comigo a sua Bíblia, no texto bíblico que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, e o seu capítulo é o de número 6 e o verso de número 1 em diante. Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Aqueles que acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim um texto. A minha versão não é, infelizmente, a João Ferreira de Almeida ou a King James que os irmãos mais têm nas mãos, mas eu farei menção, acompanhe comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, e ele estava sentado em um alto e sublime trono, e todo o templo estava cheio da sua glória, e em sua volta voavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam dizendo uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Era então tremendo o som das vozes que chegou a sacudir o templo, até os alicerces ficarem abalados, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi aí que um dos serafins voando para mim, trazendo na minha direção uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, de agora em diante, a tua culpa ou o teu pecado fora tirado. Porque esta brasa tocou os teus lábios, e os teus pecados foram perdoados. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem será o mensageiro e a quem enviarei? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e você diz amém. Amém. Podemos assentar, fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Olha para cá, estamos diante de um texto, de fato, muito conhecido por todos nós que estamos aqui. Eu tenho a certeza e a plena convicção que pelo menos uma vez na vida, todos nós já ouvimos alguém pregar, ou até mesmo cantar algum hino, que fora inspirado dentro do livro do profeta Isaías. Quando nós olhamos o profeta Isaías, o mesmo, ele está inserido dentro da categoria dos profetas maiores, a saber,
Isaías, Jeremias e Ezequiel. De fato, quando nós olhamos essa categoria, profetas maiores e profetas menores, quando nós olhamos esse texto ou essa expressão no original do texto no hebraico, essa distinção maior e menor não existe. Todos no Antigo Testamento, no hebraico, são chamados de Navi, que são profetas. Só que quando esse texto for transliterado pela Septuaginta, nós entendemos agora que existe essa nomenclatura, profeta maior e profeta menor. Quando nós olhamos essa classe dos profetas maiores, nós observamos o profeta chamado Jeremias. E o título que nós atribuímos ao mesmo, chamamos ele de profeta da coragem, profeta da misericórdia, ou até mesmo profeta chorão, que é o título que nós mais conhecemos e fazemos menção ao mesmo, pois Jeremias ele vai escrever o livro de lamentação de Jeremias, após o ano de 605, quando Nabucodonosor, junto com Negozaradã, entra dentro de Jerusalém pela primeira vez, a saber, é de conhecimento de todos, que Nabucodonosor entrou por cerca de 3 vezes em Jerusalém. Só que nós entendemos e chamamos ele também como profeta chorão, porque o mesmo escreve dizendo: Senhor, eu queria que os meus olhos fossem como fonte, e aí eu poderia chorar dia e noite pela filha do meu povo. Chamamos o mesmo também como profeta da misericórdia, pois Jeremias é o profeta pré-cativeiro ou pré-exílio, como preferir, pois Jeremias ele profetiza antes mesmo do cativeiro acontecer. E Jeremias carregava uma mensagem de peso dizendo: arrependei-vos do seu pecado, ó nação, porque está vindo uma nação de longe, a qual não conhece o nosso Deus e não teme ao nosso Senhor. A sua espada é como se fosse uma sepultura aberta, não há misericórdia, eles não falam o nosso idioma. Nós chamamos ele de profeta da misericórdia. Só que quando nós se atentamos também ao profeta Ezequiel, o título que nós chamamos ele é o profeta das alegorias, o profeta das visões, ou até mesmo o profeta das revelações, devido à quantidade de visões, revelações que tem inserido dentro do seu livro. Se nós fôssemos fazer uma exegese muito simples e básica desses 3 livros que eu acabei de mencionar, de longe, o mais difícil de compreensão é o livro do profeta Ezequiel, pois nem tudo que está ali de fato é literário. Mas quando nós se atentamos ao livro do profeta Isaías, nós chamamos ele como profeta messiânico, pois o mesmo não há outro livro dos profetas que componha tanta menção ou até mesmo profecia a respeito do Cristo como tem dentro do livro do profeta Isaías. Mas nós também chamamos ele como profeta profissional, porque o mesmo profetiza dentro do templo, diferente dos profetas que não profetizaram dentro do palácio. Nós chamamos ele também como profeta de sangue azul, pois fazia parte da corte real. Mas chamamos também Isaías como profeta palaciano ou escrivão do templo. Mas o texto e também aquilo que nós colocamos como título principal é o profeta messiânico, pois Spurgeon vai dizer que de todos os livros dos profetas o mais sangrento não é outro senão o livro de Isaías, e não por sangue derramado, mas por menção de Cristo dentro dele. Mas vamos olhar para o texto, que vai ser base da nossa breve meditação aqui essa noite. Quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1, nós observamos que o profeta Isaías ele vai gastar tempo para narrar no verso de número 1 a seguinte narrativa. Quantos me ouvem, diga amém. A seguinte narrativa, meu pastor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que Isaías está dando ênfase e está fazendo menção a respeito do ano da morte do rei Uzias. Gente, com todo respeito a todos que aqui estão, mas eu discordo totalmente dessa aplicação ou dessa exegese que para Deus chamar Isaías era necessário que Uzias viesse morrer. Não, a chamada de Deus não depende da vida ou da morte de alguém na terra estar extinta ou não.
Mas, quando o profeta diz, no ano da morte do rei Uzias, ele não está sendo claro que ele fora chamado antes da morte ou depois. Eu acredito que ele fora chamado depois da morte do rei, mas não tem uma base bíblica que a gente possa comprovar dizendo, ele só foi chamado porque Uzias morreu. Não existe. Mas ele está gastando tempo ao dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado, aonde? Em um alto e sublime trono. Quando nós olhamos quem é Uzias, gente, Uzias vai se assentar no trono de Judá, com aproximadamente 16 anos. Você conhece a história? Quando nós olhamos para a história dos reis de Israel, nós percebemos que um período que nós chamamos de período da monarquia, ele vai durar cerca de 120 anos. 40 anos Saul reinando, 40 anos Davi reinando e 40 anos Salomão reinando. Quando nós observamos o reinado de Salomão, foi um reinado de paz, sem guerra, sem espada ser levantada. Ninguém tinha coragem de invadir Israel por causa de toda a base, de toda a alicerce, de toda a estrutura que seu pai Davi lhe deixou. Quando nós observamos o reinado de Salomão, é 40 anos de paz. Salomão vai escrever no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 8, a seguinte frase dizendo, melhor do que o início é o final de todas as coisas. Nós conhecemos que após a morte de Salomão, quem reina no seu lugar é o seu filho por nome de Roboão. No reinado de Roboão vai fazer a distinção das tribos. Das 10 tribos se tornam reino norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, reino sul. No reino norte nós perceberemos que vai passar 19 reis, 8 dinastias que assentam no reino norte. No reino sul 20 reis vão passar. De contrapartida no reino norte, gente, vai viver durante 19 reis maus, que não seguiram os princípios que Deus estabeleceu. No reino sul nós observamos que vai passar 20 reis, e vão viver dentro de uma gangorra espiritual, reis que adoram, reis que não adoram. É por isso que quando nós observamos que Isaías vai citar a respeito da morte de Uzias, é porque Uzias foi um grande rei importante na nação do sul. Quando Uzias se assenta no trono, a história diz que tudo que ele colocava a mão prosperava, gente. Uzias pegou Judá no vermelho e colocou Judá no azul. Uzias foi um grande administrador das finanças do reino. Uzias também era um grande estrategista de guerra. A história diz que as mulheres beijavam os seus pés, os homens batiam a continência, e os inimigos entregavam dízimo e despojo de batalha na palma da sua mão. Tudo que Uzias fazia dava certo, gente. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E não era simplesmente porque ele era bom, mas era porque o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, a mão de Deus lhe abençoava. Mas, certa vez ele vai cometer um grande erro, meu líder. E o erro que ele começa é entrar dentro do Santo dos Santos, pegar um incensário, que é uma ferramenta de útil e de utilidade do sumo sacerdote. Ele pega o incensário, começa a queimar incenso ao Senhor. A história diz que o sumo sacerdote entra com mais 80 sacerdotes dizendo: Uzias, Deus não te deu vocação para isso, galeria. Deus não te chamou para isso. Fique na vocação que você foi chamado. Ele olha para essa situação, o texto diz que Deus vai o punir com uma lepra no alto da sua cabeça. Segundo o livro de Levítico diz que todo homem impuro, tudo que comia, tudo que tocava, tudo que vestia se tornava impuro também, juntamente com ele. Devido a isso, Uzias não pode governar. Uzias sai do trono, a ponto do texto dizer que não teve cura e ele morreu. Só que quando as nações vizinhas estão olhando para Judá, está olhando uma nação fraca, está olhando uma nação despreparada, está olhando uma nação vulnerável, está olhando uma nação que precisa de um suporte e não tem, porque o seu rei morreu, o trono está vazio, o povo já não sobe faz 15 anos para sacrificar, o povo não sobe para adorar, o povo não sobe para queimar incenso, o povo não sobe para glorificar a Deus durante 15 anos, e a
ponto do versículo 1 dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor. Sabe que Isaías está nos ensinando, mocidade, que um adorador de verdade e um jovem que é movido pela fé e não pelas emoções terrenas, ele não espera o dia bom chegar para dar glória, ele não espera estar um dia de sol para adorar, não. O jovem que é movido pela fé e tem a sua fé convicta na palavra, ele vem para um congresso como esse, arrumou o cabelo lá no salão, colocou o conjunto, colocou o uniforme e disse: eu vou adorar, não pelas emoções da terra, mas eu sou movido pela uma base bíblica e pela uma fé imutável. Porque a fé do jovem, ela não é movida pela amizade da escola, não. A fé do jovem não é movida pelo relacionamento com o namorado. Eu briguei com ele, hoje eu não adoro. Eu briguei com a amiga na escola, eu não vou dar glória, não, gente. O jovem da de Belém, que é compromissado com a palavra, ele está dizendo: o pau está quebrando, o chicote está estralando, mas eu vou dar glória. Me ajuda aí, meu filho, nesse teclado, nessa bateria. Solta esse celular, vem comigo, que lá no culto, no final, o Alex vai pagar uma pizza para nós. Você crê nisso? Você crê? Se você não crê, pode sair daí. Eu creio nisso, gente. Olha para cá, olha para cá. O texto vai esquentar isso, meu pastor. Olha o que o texto diz. Ô, gente, os jovens não ficam com inveja, não. Vai chegar para você. Olha, a irmã colocou até a mão na cabeça assim, pastor. Meu Deus do céu, vai chegar. Vai chegar. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Olha o que o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor. Quem viu? Só quem está comigo. Quem viu? Perceba, gente, vocês são espertos. Perceba que a expressão do texto, e eu vi o Senhor assentado, está no singular e não no plural. Nós vimos. Quem viu? Quem viu? Ele não poderia ter dito: e nós vimos o Senhor. Mas ele vai dizer: e eu vi o Senhor. Sabe por quê? Porque a experiência é individual. Ô, gente, a experiência de um culto e de um congresso é individual. Porque culto não é para nós, culto é para Ele. A gente não vem para o culto para receber, a gente vem entregar. E já que culto é individual, só quem veio entregar essa noite, levante a mão para adorar ao Senhor dos exércitos. Olha ele: e eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. É porque tem gente que vem para o congresso dizendo: eu quero ver como ele vai pregar, eu quero ver como o Alex vai dirigir, eu quero ver como o conjunto vai louvar, eu quero ver como ela vai solar, como ela vai reger. Quem veio para assistir culto não recebe nada. Aqui não tem, só onde eu moro, aquele tipo de gente que vem para o congresso com uma prancheta na mão, vem com uma caneta na outra, dizendo: eu vou dar nota para ela que cantou, eu não gostei do timbre dela, eu não gostei do jeito que ele dirigiu. Gente, culto nunca foi isso. Culto é entrega, culto é sacrifício. Culto é entrega, culto é sacrifício. E eu vim sacrificar, gente. Eu não passei mais de 1 hora no trânsito para vir brincar de culto ou animar você. Eu não sou animador de plateia, eu sou entregador de culto, queimador de incenso. Eu vim da glória. Meu pastor, o texto diz que ele viu o Senhor assentado. Se você não dá glória, eu vou jogar água na sua chapinha. Olha para ela, diga para ela: se você não dá glória, todo mundo vai ver como é teu cabelo. Aleluia. Ô, meu pastor, o texto diz que ele vê o Senhor assentado. Meus pais, ele poderia ter visto Deus de pé, sim ou não? Ele poderia ter visto Deus com a mão estendida, sim ou não?
Mas o texto diz: e eu vi o Senhor assentado. Era Deus olhando para a terra dizendo: Isaías, calma, Isaías, descansa, porque o Deus que está sentado no trono, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ainda que a terra esteja em crise, ainda que a tua casa, eu estou sentindo Deus, ainda que a tua casa esteja em crise, ainda que a porta esteja fechada, ainda que teu filho tenha se desviado, eu não perdi o controle de nada. Eu não sou de fazer isso, mas me ajuda na comunhão. Chacoalha quem está do teu lado, diga para ele: Deus não perdeu o controle de nada. Está tudo na palma da mão de Deus. Então, já que Ele está no controle, eu vim adorar. Será que tem alguém comigo? Levante a mão para adorar a juventude, porque essa noite a gente vai marchar em cima da cabeça do diabo. Ele perdeu a guerra. O Senhor está no controle. E eu vi o Senhor assentado. Sabe o que é isso? Era Deus olhando para Isaías dizendo: o que a terra não resolve de pé, o que o juiz não resolve de pé, o que o médico não resolve de pé, o que o advogado não resolve de pé, eu assentado tenho mais poder do que os homens de pé. Se você pegar isso, essa casa vai explodir, porque o Deus que está sentado, Ele está dizendo até Belém: eu não perdi o controle de nada, está tudo na palma da minha mão. Ó, e a orla do seu manto enchia o templo de ponta a, dependendo da sua versão, está dizendo manto, outro está dizendo séquito, outro está dizendo vestido, é tudo a mesma coisa. Só que o texto está dizendo que é somente a ponta do manto de Deus que está enchendo o templo de ponta a ponta. Não é o manto inteiro, é só a ponta. Só de conhecimento histórico, porque a roupa de um rei na época, ela era medida pela quantidade de vitórias que ele tinha. Se eles não pegar, vai vir dobrado para nós. Porque o Deus da de Belém fortaleza, o Deus dessa juventude, Ele é tão poderoso que Ele nunca entrou numa batalha para perder. Ele nunca entrou numa batalha para empatar. Com Deus só tem um resultado: vitória. Para você da glória. De Gênesis a Malaquias, Ele nunca perdeu. E de Mateus a Apocalipse, Ele nunca empatou uma guerra. A única vez que o diabo achou que ia ganhar foi numa sexta-feira, com as 3 horas da tarde. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, o seu corpo estava exposto, cuspiram na face dele. Num sábado como esse, ele estava sepultado. Mas quem vai dar glória agora? Mas no domingo pela manhã, a pedra foi removida e ele gritou: tragada foi a morte pela vitória. Ele não perdeu, ele venceu a guerra. Ele não perdeu, ele venceu a guerra.
Vamos lá. E o texto diz que os anjos estão cantando uma música. E a música que os anjos cantam é essa, irmã. Qual? Toda a igreja. Você percebeu que a música que os anjos cantam só tem uma palavra? Sabe por quê? Porque a adoração não tem com a quantidade de tempo que você fala com ele, tem com a qualidade que você entrega. Ah, meu Deus do céu, se eles não pegam isso, não pegam mais nada, eu vou chamar o IML. Porque a adoração não tem a ver com quanto de tempo que você fica no quarto orando, tem a ver com a qualidade da oração. E eles cantam uma música: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Presta atenção, gente. Os anjos têm 6 asas. Quantas? 6. Aí olha a descrição. Com 2 eles cobrem com 2 cobrem os pés. E com 2... Presta atenção. O rosto do anjo está tampado, sim ou não? Mas qual é a música que ele canta? Qual é a música que ele canta, gente? Presta atenção. Responda só quem é educado. Alguém está vendo meu rosto, mas estão ouvindo a minha. Você entendeu o segredo do anjo? Que o importante, meu pastor, não é ele ver meu rosto, é ele ouvir a minha voz. Talvez você não vai solar nem o hino desse congresso, e tá tudo bem. Talvez você não vai ter nem oportunidade, e tá tudo bem. Porque mais importante do que ter o rosto no cartaz é ele conhecer, é ele conhecer. Levante a mão mais alto que você pode. Levante a mão direita, levanta a mão esquerda. Cata a mão desse valente, cata a mão dela, cata a mão dele. Vamos encher essa casa de glória. Vamos encher essa casa de glória. Tem alguém se preparando para ir fazer um trabalho lá em Encruzilhada. Tem alguém se preparando para matar uma galinha. Mas a gente vai adorar o Cordeiro de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo. Será que a mocidade, será que tem alguém na galeria que pode adorar? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Kuramakalamaya Urimikomanácia. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Olha o texto. E eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Porque a igreja não é show e nem programa do Raul Gil para ver quem canta mais. Você pode ter o melhor soprano da De Fortaleza, você pode ter o melhor contralto da De Fortaleza, você pode ter o melhor tenor, conhecer o campo harmônico. Aqui não é The Voice Brasil, aqui não é show de talento, aqui é a adoração. A nossa cantora já falou: o que adianta ele ter a nossa voz se não tem o nosso coração? Mas a gente vai mandar uma mensagem pro inferno: eu posso estar quebrado, mas eu vim adorar. Olha o texto. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas o texto diz, gente, estou sentindo tanto Deus agora.
Prominância calamaia. Urimi coma nascia teremiaha. Coma nosse calamaia. Prominância calamaia. Ele lutou para esse congresso não acontecer. Ele lutou para esse congresso não acontecer. Ele lutou para esse congresso não acontecer. Mas o Senhor disse: diga para eles que eu levantei eles como uma torre forte. Diga para eles que ele caiu na direita, ele caiu na esquerda, porque aqueles que guardam não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel. Olha o texto, gente. Eu tenho que terminar. Olha o texto. O texto diz que os anjos estão adorando, e os umbrais das portas estão se movendo. Tem algum pedreiro aqui no nosso meio? Algum mestre de obra? Alguém já viu o umbral da porta se movimentar? Meu diácono, só que quando tem uma adoração sincera, até o que está parado começa a andar. Até o que não quebra se quebra. Só quem gosta de Bíblia vai pegar isso e vai dar glória. Porque Atos capítulo de número 16, verso 24. Grava isso no seu coração. Eu vou diminuir um pouquinho para você entender isso. Nem sempre nem sempre vamos entender quais são os processos que Deus permite a gente passar. Nem sempre vamos entender qual a necessidade de fazer a gente passar pelo vale ou caminhar no deserto. Mas eu vim pregar para alguém que está dizendo: Deus, qual é a necessidade? Eu ainda não estou entendendo. Só que você vai entender isso e Deus vai trazer isso como uma resposta. Deus prendeu Paulo e Silas na prisão para libertar quem está com a chave da cadeia na mão. O carcereiro tem a chave na mão, mas ele está preso. Mas Paulo não tem a chave, mas o Espírito está como esse obreiro dizendo: eu estou livre e eu vim adorar. Quem é de guerra, levante a mão, dá um salto da cadeira e adora. Deus não está permitindo esse deserto. Não é para te matar. Deus não está permitindo essa porta fechada para faltar alimento na tua casa. Deus não está permitindo essa enfermidade para você virar amigo do médico. Mas Ele está permitindo tudo isso que está acontecendo para dizer para você: ainda que fuja do teu controle, eu estou no controle de todas as coisas, dizendo: eu não perdi. Diga para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus não perdeu o controle de nada. Presta atenção. O carcereiro tem a chave da cadeia na mão, mas está preso. E quantas vezes eu já não fui em São Bernardo pregar dentro do presídio, e para chegar no raio 6 aonde eu visitava, o segurança tinha um molho de chave na mão.
E cada chave no molho abria uma porta e virava uma fechadura. Só que mesmo ele tendo todas as chaves, ele não poderia abrir todas as portas. Se eles não pegarem isso, eles não pegam mais nada. Mas o texto diz que quando Paulo e Silas começaram a orar, começaram a cantar, não foi uma, não foi duas, não foi três, mas para essa casa explodir, mas todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Porque dentro da tua boca tem uma chave, e o nome dessa chave se chama adoração. Enquanto você adora, não é uma, não é duas, mas todas as portas se abrirão. Olha o texto. O texto diz que um anjo chamado Serafim, qual o nome? Serafim. Na etimologia da palavra significa anjo de fogo ou anjo flamejante. Preste atenção no que eu vou te falar. A água molha a água. A água molha a água, gente. O fogo queima o fogo. O frio esfria o frio. Mas por que o texto diz que o anjo que é de fogo precisa pegar uma tenaz ou um alicate para tirar o fogo do altar? Porque o fogo do altar ele é tão quente que até o anjo que é de fogo, se eles não pegar isso, nosso pastor vai voltar para Barueri comigo a pé. Então dá glória, se não for por mim, por misericórdia. Só que o texto diz, gente, que o anjo pegou a brasa viva, pega isso, e colocou na boca de Isaías, colocou nos lábios de Isaías. Sabe o que o céu está dizendo para alguém nesse congresso, juventude? Depois deste congresso de sábado, depois deste final de semana, alguém na tua escola vai dizer, alguém na faculdade vai perguntar: o que aconteceu? Você está diferente, já não fala mais aquela palavra, já não anda como andava antes, já não se comporta como comportava antes, já não anda como andava antes. É porque eu fui marcado na cabeça, eu fui marcado na boca, e quem foi marcado com fogo não anda como o mundo. Olha para esse olho azul, esse olho verde dela, dá um sorriso, mostra essa lente que você pagou $1 milhão para colocar. Isso, se tiver faltando dente ninguém vai perceber. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Diga amiga ou amigo, diga amiga, não vai dar pra gente andar com aquelas amigas de novo, não vai dar para ouvir aquele tipo de música de novo, porque quem foi marcado com fogo não se contenta com fumaça. Olha o texto, gente. E marcou Isaías na boca ou no lábio. Eu vou contar uma história para vocês e a gente vai dar glória daqui a pouco. Vocês conhecem a história de Isaac, de Jacó e Esaú? Olha o que a Bíblia diz, meu pastor. Que Isaac está velho, já não enxerga, e ele precisa liberar a bênção da primogenitura. O filho primogênito é Esaú, um homem peludo. Jacó é um homem de tenda, de casa. O pai fala para Esaú dizendo: filho, vai no campo, prepara algo para mim, porque eu preciso te abençoar antes de morrer. A mãe vai ouvir dizendo: Jacó, acabei de ouvir que o pai vai abençoar Esaú. Faz o seguinte, pega a pele do animal, coloca no seu corpo. Quando você entrar dentro do campo, dentro do quarto, o pai vai perguntar quem está aí, já que ele não enxerga. Quando o pai perguntar quem está aí, olha para cá, presta atenção. Quando o pai perguntar quem está aí, você vai responder: é Esaú. Aí Jacó vai dizer: mãe, mas se o papai me amaldiçoar? Aí a mãe diz que a maldição caia sobre mim. Ele entra no quarto, vestido com a pele de animal sobre o seu corpo. Quando chega lá no quarto, o pai não enxerga. E o pai vai perguntar:
quem está aí? Aí Jacó, vestido com a pele do animal, chega perto do pai e diz: é Esaú. Aí o pai fala: me dá o braço. Aí o pai vai passar a mão. Aí o pai fala o seguinte: o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Segura. Porque isso aqui me maqueia durante 40, 50, uma hora pregando para você. Isso aqui vai maquiar o meu caráter durante alguns minutos. Mas o que vai revelar de fato quem eu sou, não é a roupa que eu visto, não é o carro que eu dirijo, não é a bolsa que eu tenho da Gucci, da Louis Vuitton. Não. Aquilo que define quem eu sou não é o corte de cabelo que eu tenho, que eu fui lá no Jaça. Não. O que define quem de fato eu sou não é aquilo que está do lado de fora, mas é aquilo que sai do lado de dentro. É por isso que o profeta vai marcar Isaías na boca. Sabe por quê? Porque se a gente fazer uma análise de Isaías do capítulo 1 ao capítulo de número 5, sabe qual é a palavra? Ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Mas no 6, ele para de profetizar e ele vai dizer o quê? Ai de quem? Ai de quem? Ai de mim. Sabe por quê? Porque quando temos um encontro com Deus, os nossos olhos não são abertos para enxergar o que está do lado de fora. Alguém pegou isso? Quando temos um encontro com Deus, ao invés de falar ai daqueles, nós olhamos e analisamos a nossa pecaminosidade e dizemos ai de... Sabe o que está faltando na igreja hoje? É parar de apontar o pecado do outro e olhar para dentro de você dizendo: quão sujo e quão necessitado eu sou da graça de Deus. Olha o texto. Ele vai marcar Isaías com fogo na boca. Quando ele marca Isaías com fogo na boca, ele estava dizendo: Isaías, você nunca vai poder entregar uma mensagem de conserto sem antes você estar consertado. Você nunca vai poder falar de fé se você não exercitar a tua fé. Você nunca vai poder falar de poder se você nunca viveu o poder. Ele marca Isaías na boca com fogo, porque já fora dito aqui essa noite, em Levíticos capítulo 6, do verso 8 ao verso 13, Deus vai dar uma instrução dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe qual é o maior problema de hoje? É a gente não fazer a manutenção no altar pela manhã e querer receber fogo à noite. Eu vou falar, gente. O maior problema é ficar o dia inteiro rolando rios no Instagram, ensaiando dancinha no TikTok no quarto, e chegar no congresso dizendo: eu quero fogo, eu quero marchar, eu quero rodar. Ô gente, o fogo aqui não vem de qualquer maneira. A ordem é: tira a cinza, traz a lenha, porque o fogo vai descer. Olha para alguém que está do lado e diga para ela: é melhor ser da glória, senão vão perceber que é com você. É melhor ser da glória, senão vão perceber que teu altar tem mais cinza do que lenha. Vamos falar uma verdade. Quem aqui não gosta de churrasco? Todo mundo, gente. Quem não gosta está em pecado. Mas sabe quando a gente faz aquele churrasco de domingo? Aí dá aquela preguiça, bate a comida na barriga. A gente senta no sofá, na rede, bem baixinho na rede. E a gente fala assim: daqui a pouco eu limpo. E não limpa, deixa para outro dia. Aí já pensou que você está tão animado? Joga um carvão novo sobre aquelas cinzas. O fogo pega assim ou não? Coloca a grelha, coloca a carne. Mas sabe o que vai acontecer? Alguém, não sei quem, mas alguém vai pegar a tampa da Tupperware da mulher e vai fazer, ó, abanar o carvão novo. Só que esqueceu que embaixo de um carvão novo tem uma cinza do dia anterior.
E sabe qual é o problema? Acender carvão e fogo em A gente vai aclamar ao Senhor agora. Cadê a irmã que cantou a cantora? Quem que é? Isso, vem cá. Pode ser ela? Você pode preparar? Você já tinha ensaiado um hino pro final? Se não, você consegue cantar aquele louvor? O fogo arderá continuamente no altar? Pode? Amém. Glória a Deus. Som. Olha pra cá, gente, rapidinho. Pare todos os instrumentos, por favor, bem rapidinho agora. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Durante muito tempo, eu fui líder de jovens na minha igreja. E o último congresso que a gente fez e presidiu, tinha só 92 jovens. E o que eu via e atendia? De regentes que regiam e os pulsos eram cortados por baixo da manga. Gente que adorava, mas chegava dentro do quarto no lugar de repouso e não tinha paz. O maior problema de hoje é a gente ficar aquecido pelo fogo do irmão do lado. Em Atos 28, quando Paulo chega na ilha de Malta, o texto diz que acenderam uma fogueira. E Paulo poderia ter ficado ao redor da fogueira, mas sabe o que Paulo fez? Eu não quero saber quem acendeu, mas se depender de mim, esse fogo não apaga. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós aqui essa noite? Eu estou convidando vocês para ter uma experiência. E parar de contar as experiências dos outros e contar as suas próprias experiências. Porque Isaías disse, eu vi o Senhor. Eu não sei quais são as experiências que você vai ter. Se vai ser aqui, se vai ser quando chegar em casa, se vai ser lá na lanchonete depois do culto, vai começar a falar em língua, se vai ser no trem, no metrô. Eu não sei onde vai ser. Mas o Senhor está nos chamando e nos convocando aqui essa noite para dizer, entrega tudo que você tem, porque eu quero marcar a tua vida aqui essa noite. Sabe por que a víbora, e ela já canta, sabe por que a víbora, você precisa entender isso, gente. Sabe por que a víbora não atacou os bárbaros? Porque o diabo não está preocupado com quem acende fogo. Ele está preocupado com quem mantém. Porque teve um monte de gente que acendeu, mas chegou lá no carnaval e apagou. Só que o Senhor está dizendo aqui essa noite para nós, se você tiver coragem de trazer lenha, eu tenho poder para mandar fogo. Você vai catar a mão desse jovem que está do teu lado, você vai catar a mão dele, vai catar a mão dela. Você vai fazer o seguinte, homem com homem, mulher com mulher, isso. Vocês vão virar de frente um para o outro, vocês não vão encostar. No 3, quando eu falar 3, vocês vão começar a orar um pelo outro e vocês vão ser tomados por Deus aqui essa noite. Só que o fogo vai começar do altar para a igreja, da igreja para a nave, da nave para a galeria. Porque o Senhor está dizendo aqui essa noite, eu vou queimar vocês com o meu espírito. Eu vou selar jovens com a minha promessa. Vamos clamar ao Senhor? Vamos adorar o Senhor? Aleluia, solta aí, gente. Fecha os olhos, vira de frente para essa pessoa que está do teu lado. Isso, pode fazer com 3 pessoas, não deixa ninguém sozinho, não deixa ninguém sozinho. Isso. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Que o nosso louvor não seja um momento
momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e nada, te dar minha voz e minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti. Que o nosso louvor, Isso, aumenta a adoração agora, vai! Sobe o som da adoração agora! Urabacalamaia se atandarácia, como não se acalemiará. Os jovens começam a adorar a Deus agora, porque tem uma nuvem de glória nesta igreja, tem uma nuvem de glória nesta casa. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, Uribicalamaia. Sobe o som da adoração, levita, sobe. Sobe com ela, banda, sobe com ela. Uribicandaraia. Alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar. Levante a tua voz agora. Levante a tua voz agora para adorar o Senhor. Pede para ser queimado agora. Pede para ser batizado agora, porque o Senhor tem poder para dar. O Senhor tem poder para renovar. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O nosso louvor não seja um momento, mas
não vale a pena, só me emociona. Vou buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena, só me emociona. Vou buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar. Adore conosco. Continuamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem pode adorar o Senhor? Não se apagará. Quem pode glorificar a Deus aqui essa noite? Aleluia! As horas já se avançam, eu preciso terminar. Mas alguém precisa entender isso. Eu já errei amizades que eu coloquei na mesa da minha casa. Eu já errei e já dei confianças para pessoas que não deveriam ter o acesso da minha casa. Só que o Senhor está dizendo para alguém: eu nunca errei a cabeça que eu ungi. É por isso que o Senhor está dizendo: diga para ele e traga ele no meu altar. E diga para ele que eu nunca errei a cabeça que eu ungi. Comandante Calamaia. Diga para ele que o lugar dele é no altar. Diga para ele que não adianta ele tentar correr. Diga para ele que não adianta ele tentar fugir. Porque se ele subir ao mais alto dos montes, eu vou encontrá-lo. E se ele descer ao mais profundo dos mares, eu também lá estarei. Diga para ele que o altar é o lugar dele. A Bíblia é para ele comer e beber. Porque através da tua vida eu vou salvar tantos jovens. Eu vou tomar tantos jovens através da tua mão. E o Senhor está dizendo: diga para ele que eu coloquei uma rede na mão dele, e quando ele começar e dar liberdade para eu tomar ele, eu vou salvar tanta pessoa. Dá um abraço nele, meu pastor. Dá um abraço nele agora. Eu finalizo, gente, mas eu preciso fazer essa pergunta. Tem alguém no nosso meio que está afastado? Levante as suas mãos. As irmãs que são da intercessão, interceda agora, porque a guerra vai começar. Tem alguém afastado? Levante as suas mãos agora. Levante as mãos. Da galeria, levante as mãos. Alguém afastado? Alguém aqui embaixo que está afastado? Levante as suas mãos. Eu quero te conhecer. Tem alguém no nosso meio? O Senhor te chama. E Ele está dizendo: eu não abro mão de você. Só quem está afastado, levante as suas mãos. Eu quero te conhecer. As horas já se avançam, gente. Eu não posso me demorar mais. E eu já vou passar o microfone para quem é de direito. Mas rapidinho. A gente acabou de voltar do maior congresso de missões do mundo. E o maior congresso de missões acontece aqui no Brasil, em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú. E missões se faz, eu estou dentro de uma igreja missionária e uma igreja bíblica. Eu sei que vocês têm culto especificamente para missão, para recolher e mandar para o campo missionário. E eu aprendi uma coisa: missões é feita de 3 formas: com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, e com a mão e com a oferta daqueles que contribuem. Paulo, por que você está falando isso? Porque lá no final não tem muito, gente. Lá no final tem cone trufado e cocada caseira. Paulo, qual é o valor? Nós chamamos de cocada e de cone missionário. Todo o valor a gente reverte para poder cuidar de uma família. Seja essa semana, seja semana que vem, a gente cuida de uma família.
Então essa noite você pode ser um missionário. Paulo, qual é o valor? O valor é R$10. Mas se você sentir de Deus de semear uma oferta maior, fique à vontade. Mas eu aprendi uma coisa, que todos aqueles que semeiam no altar, nunca o Senhor fica devendo nada para ninguém. Você tem essa oportunidade. Eu vim aqui lá do outro lado, né, gente? Mais de 1h30, quase ia chegar no Rio de Janeiro, não ia chegar aqui, mas deu certo e chegamos e o Senhor foi glorificado. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aos demais pastores que estão aqui. Muito obrigado. Um dia eu quero poder sentar na mesa e aprender com vocês, tá bom? Deus abençoe muito. Alex, Arnaldo, é isso? Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu entrego o microfone para quem é de direito. Okay. Glória a Deus. Alex, faça os seus agradecimentos. Glória a Deus. É necessário que eu testemunhe que esse Deus que está no seu alto e sublime trono, Ele faz com que a nossa fé dê frutos. Porque Deus sabe, aqui há muitos que já foram, que são líderes, e já foram líderes de jovens e adolescentes, e sabe como é a situação, o coração, isso não vai dar, que vai dar. Hoje é o segundo dia, amanhã tem mais. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele faz entre nós. Eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço essa honra de adorar o nosso Deus, juntamente com cada um de vocês. Que o nosso Deus continue abençoando. E a chama do Espírito Santo arda mais e mais em nossos corações. Amém? Passa aqui para o nosso pastor fazer a oração, os agradecimentos também, pastor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como nós estamos sobre os nossos pés, mas eu tenho um presbítero que ele fez aniversário essa semana e ele não vai poder estar aqui, então vou aproveitar o tempo para o abraçá-lo e deixar uma lembrança para ele, que é o Jefferson Marques. É isso mesmo. Certo, obrigado. O Jefferson, cadê ele? Foi embora? Foi enxugar as lágrimas. O Jefferson, ele fez aniversário ontem, irmãos. E amanhã ele não estará aqui, está incumbido, está debaixo da minha bênção. E a gente vai abençoá-lo por este aniversário, esta data tão rica na sua vida. E por você ser uma pessoa tão especial aqui para o nosso ministério, para a nossa igreja. A igreja quer desejá-lo a ele de que forma, querido? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e receba o nosso abraço. E o presente, em nome da igreja, que Deus abençoe. Amém. Querido, graças a Deus, né? Horário. Querido, só quero aqui agradecer ao pastor Jefferson, né? O de lá do... Isso, pastor Jefferson, leve o nosso abraço ao nosso amigo. Aprendi já a amá-lo, estar aqui, não está devendo nada. Pastor Humberto, aqui está. Se eu não falar bem do pastor Humberto aqui, mas leve o nosso abraço ao nosso pastor. Abraço, é um amigo, é um companheiro de muitas longas datas, há 35 anos atrás, aproximadamente. Leve o nosso abraço. A outra igreja é São Geraldo, pastor Mauro, Amaro, leva o nosso abraço ali ao nosso pastor, né? Que Deus em Cristo venha abençoar, queridos. Somente lembrando aos irmãos que amanhã, né, a igreja local aqui, nós temos escola bíblica dominical pela manhã, às 9 horas, tá bom? E às 18 horas, irmãos, 18 horas, nós vamos estar aqui fazendo, juntamente com esta juventude, o encerramento, aleluia, deste congresso que está me deixando aqui com muitas lágrimas nos olhos. Aí você pergunta, pastor, por quê? Você não entendeu? Eu estou saindo daqui com muitas lágrimas nos olhos. Você diz, por quê, pastor? Porque Ele me curou. O pastor não sabe, eu estou com uma enfermidade, irmãos. Eu estava com medo. Eu digo, Jesus, precocemente deixar
a minha família. Digo não, Deus. E hoje Deus visitou a minha visitou a minha saúde, e eu estou saindo daqui curado, porque pela fé eu já estou curado. Eita, você não sabe como eu estou aqui. A irmã Maria pede oração pela Lívia que está. O pastor Célio, os olhos já não enxerga. Irmã Maria pede oração por Lívia que está com pneumonia. A Letícia pede oração pela Leidinha que está com pneumonia. Ok. O Jefferson também. O Jefferson Costa sentindo saudade. Glória a Deus, glória a Deus. Venha aqui, cadê os nossos companheiros? Vem aqui fazer essa oração final. Glória a Deus. Irmãos, e o nosso pastor Paulo Henrique, ele estará ali com o seu trabalho, irmãos. Os irmãos querem que ele volte outras vezes aqui. Amém? Amém. Também lá no esqueci, ó. No Dutra, né? Porque eu vou conversar com o pastor Humberto, né? Não sei se ele conhece, mas que Deus em Cristo venha abençoar todas as igrejas. Ora aqui, querido. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor concede a cada um aqui esta noite. Pai amado, Pai querido, estamos diante da tua presença, Senhor Jesus, felizes pelo que o Senhor fez esta noite. Pai amado, Pai querido, quero colocar nas tuas mãos a cada pedido de oração, Senhor, a cada intercessão, Pai amado, ao qual foi, ó Deus, apresentado aqui. Tu sabes as necessidades, Tu conhece, Tu és quem entra, Senhor, com a intervenção, porque nós cremos pela fé que Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de unção, Tu és um Deus de glória, ó Pai querido. Outra vez mais, Senhor, pedimos a Ti, nos despede em paz, Senhor, debaixo das Tuas ricas e fortes e potentes mãos, nos dando livramento em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as nossas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, e toda a igreja diz: o choro pode durar, mas a alegria vem pela fortaleza do Senhor. Abraça o teu irmão.